Termina o mês de Abril, começou o mês de Maio e já habemos, como se costuma dizer, campeão. Futebol Clube do Porto, vamos falar um pouco mais do novo campeão nacional neste episódio do Compensação. Ao dia 2 do mês de Maio, isto parece algo profético, mas não é, mas é uma maneira mais lúdica de falarmos deste tema, mas logo ao início do mês já temos um novo campeão e não querendo falar ou não querendo esconder ou ocultar o que foi o mês de Abril, vou focar muito naquilo que foi e é principalmente este fim de semana, o fim de semana de 1, 2 e 3, com o feriado do Dia do Trabalhador, mas principalmente no dia 2, que foi o Porto campeão. Nós que acompanhamos futebol, vivemos meses, cada um com as suas equipas, cada um diferentes abordagens, mas sempre a decidir e a ver quem é o campeão nacional, e este ano, 25-26, é o Futebol Clube do Porto. O que é que eu posso dizer do Futebol Clube do Porto? Vou falar um bocadinho, vou dando a minha opinião sobre o que foi a época dos Dragões, mas há uma coisa que é inequívoca, mesmo para aqueles que são mais facciosos e podem ter os seus argumentos, mas é que, como ponto central desta discussão, então, é que o Porto é um justo campeão. Acho que é inequívoco que o Futebol Clube do Porto foi um justo campeão por diversos fatores. Lidera o campeonato, ou liderava o campeonato, vai liderar até ao fim, não é? Mas lidera o campeonato desde a 4ª jornada, não perdeu, também só ganhou um jogo, mas não perdeu com os grandes, com os rivais diretos, por assim dizer, e cumpriu a fórmula base que eu acredito que é mais correta, que é o campeão é sempre aquele que não escorrega contra os pequenos, porque com tantos pontos em disputa, um campeão que consiga ser regular contra as equipas pequenas, ou seja, não perder, e o Porto só perdeu um jogo, que foi contra o Casa Pia, teve alguns empates, destaco do Famalicão, mas uma equipa que não perde com os ditos grandes e que cumpre as suas obrigações com os pequenos, não digo que vencer todos os jogos, mas está sempre mais próximo de ser campeão. O Porto não perdeu com o Braga, não perdeu com o Benfica, ganhou em Alvalade, empatou no Dragão, e é um justo campeão, está a lutar agora pelo recorde de pontos, 91, que também é do Futebol Clube do Porto. O Porto pode bater o recorde do Futebol Clube do Porto, agora Farioli baterá, ou espera, o fazer do recorde do Sérgio Conceição, mas o Porto é isto, é um justo campeão, e é um campeão que agora é fácil falar porque o título está entregue, mas acho que a conclusão que se pode também tirar é que o Porto sempre foi um campeão que esteve a correr contra si mesmo. E a Liga Portuguesa nos seus últimos anos tem sido pródiga em campeões que correm contra eles mesmos. Recordo-me do Sporting do Amorim de Gyökeres de 23-24, que o Benfica sempre esteve próximo e a lutar pelo título, mas o Sporting sempre esteve a correr contra ele mesmo para revalidar o título. Quando eu falo contra ele mesmo é que é no sentido de o rival está a lutar pelo título, mas o Porto sempre teve uma distância confortável em que só dependeria de si mesmo para a manter ou para não reduzir em demasia, para que aí já fique refém de um campeonato disputado a 2 ou a 3. O Sporting esteve sempre atrás do Futebol Clube do Porto desde a 4ª jornada, e quando tu estás desde agosto ao início de setembro no primeiro lugar e vais mantendo a liderança, vais mantendo a vantagem, reduzindo, alargando, mas sempre com um certo equilíbrio, tu corres contra ti mesmo. É quase como se fossem os maratonistas, não é? O maratonista que já leva uma determinada vantagem, ele está a correr contra si mesmo, contra as suas debilidades mentais, algumas fragilidades internas, algumas questões psicológicas
que pode levar a algumas derrapagens que são normais, ou até físicas, pronto, falando agora mesmo no caso do futebol, não é? Questões mesmo físicas, de lesões, que o Porto também as teve, principalmente no ataque, baixas, estar a jogar 4 competições, tudo isso acaba sempre por condicionar aquilo que é a prioridade dos clubes portugueses, que é o título nacional. E o Porto esteve sempre a jogar contra si mesmo, não dizendo que não querendo eu dizer que os outros não deram luta, mas o Porto sempre manteve essa distância e sempre manteve-se no primeiro lugar, em que permitiu estar sempre a lutar contra si mesmo e até a antecipar alguns cenários, não é? Que o Porto chegou a ter 7 pontos de vantagem, 5 pontos, nunca esteve a 1 ponto, em que há a possibilidade de, jornada após jornada, de perder a liderança, de não poder, de haver margem zero para erro, e isso não aconteceu, o que permitiu uma gestão diferente também do que é o plantel e da gestão emocional daquilo que é o plantel. Acho que tudo, agora vendo de fora, o Porto apanhou também um conjunto de fatores que, juntando à sua própria competência, fez com que fosse um inequívoco justo campeão, não é? Porto viu um terceiro rival a perder muitos pontos, que é o caso do Benfica, a perder muitos pontos muito cedo. Recordo que o Porto, quando recebe o Benfica, poderia, em caso de vitória, ter deixado o Benfica de fora da luta pelo título em início de novembro, não é? E ganhando em Alvalade cedo, permitiu logo uma vantagem de 3 pontos sobre o Sporting. Mantendo o ritmo, ganhando aquelas primeiras 10 jornadas, acho que o Porto termina a primeira volta sem derrotas. Sim, termina a primeira volta sem derrotas, porque recebe o Casa Pia em agosto em casa. O Porto, mantendo um ritmo muito alto de dinâmica de vitória, aproveitando dessas incompetências dos rivais, mantendo o seu ritmo, foi sempre mantendo um ritmo muito forte, para que mesmo em caso de, voltando a fazer a comparação com as maratonas ou com as corridas, mesmo se existe algum ligeiro abrandamento no ritmo, este continua a ser superior ao dos outros. E volto a repetir, é um justo campeão, tem o mérito de voltar a ser campeão, algo que já fugia desde 22, 23. Há vários pontos fundamentais, acho que o Porto começa a ser campeão. Isto pode ser um chavão, mas acho que o Porto começa claramente a ser campeão a partir do momento em que termina a fase de grupos do Mundial de Clubes eliminado, em que despede o Martin Anselmi por consequência, porque o Martin Anselmi acaba por ser, e eu já disse isto também muitas vezes, que acaba por ser um treinador. Quando tu treinas um clube grande, tu tens que analisar o teu contexto, ou qualquer outro clube. Tu tens que ser tu e o teu contexto, e tu e as tuas ideias e a flexibilidade das tuas ideias. Ou seja, não quer dizer que a equipa, que as ideias do Anselmi pudessem ser más, mas o Anselmi não conseguiu captar a realidade de onde estava, que era uma realidade frágil, e não soube adaptar a ela, e não soube tirar o melhor partido do que tinha, ou da falta de qualidade que tinha à disposição. Tentou ser demasiado ousado e tentar implementar logo a sua filosofia, quando se calhar não tinha jogadores para jogar daquela maneira, e principalmente de uma forma tática, de um sistema tático e de umas ideias que exigiam uma pré-época, principalmente, que exigiam um período de adaptação, de tentativa e erro, nos casos particulares, e o Anselmi já entrou em plena competição. Saindo o Anselmi e o Mundial de Clubes, falo disso porque olhemos o caso do Benfica. Há um caso que é inequívoco, que a conclusão a que se chega, e que já foi uma conclusão que se tirou naquela altura, é que a estadia prolongada do Benfica no Mundial de Clubes teve consequências diretas naquilo que foi a temporada, porque não fez pré-época, porque não se preparou antecipadamente a esse cenário, e o Porto não. O Porto deixa uma competição que, claro, que o Porto e os pergaminhos do Porto e a história do Porto queriam que fosse mais longe, que o Porto fosse mais longe, mas se calhar poupou ali 2 semanas que foram fundamentais naquilo que foi a reestruturação da equipa, aquilo que foi a possibilidade de preparar uma pré-temporada, que o Porto teve mais jogos e mais tempo para os jogadores assimilarem aquilo que são as ideias de um treinador, que é o grande obreiro deste título. Acho que o Farioli é um grande obreiro porque primeiro implementou a sua ideia, os jogadores também tiveram predispostos a adquiri-la, e
e a assimilá-la principalmente, mas porque sempre conseguiu pôr o Porto a jogar no seu ritmo, um ritmo certo, conseguiu sempre muito bem pautar o ritmo das coisas ao longo da temporada. Soube lentamente fazer com que os jogadores assimilassem e percebessem a sua ideia, criou uma equipa muito compacta, cada vez melhor à medida que chegavam mais jogadores, também é uma verdade, e soube muito bem lidar com as questões alheias e com o ruído exterior, que infelizmente houve e acho que foi desnecessário. Em termos de qualidade técnica, acho que é do dia para a noite, do Anselmi para o Mr. Farioli, e ele sempre conseguiu fazer também uma coisa muito interessante, que é conseguiu fechar o grupo em si mesmo à medida que abria o clube ou que tentou e conseguiu, com o título, sarar as feridas de uma temporada. O Porto fechou-se em si mesmo, ou seja, vemos muito também naquilo que é a comunicação do Porto e na comunicação do treinador, a família portista, todos juntos, reerguemos juntos, a ideia de família, o Porto sempre muito juntar os jogadores em várias iniciativas e nos treinos e promover essa união do plantel, que sempre foi muito o que é a chave do Futebol Clube do Porto, que é a união, que sempre foi a união dos jogadores, o espírito de sacrifício e a união face ao símbolo, face ao clube. Isso sempre foi muito a chave do Porto. E o Anselmi conseguiu isso, ao mesmo tempo que teve que sarar umas feridas que estavam abertas, que era uma certa desconfiança daquilo que era a estrutura do Porto na primeira época que teve ao Leme, de uma época muito abaixo, com resultados e com uma forma de jogar e com uma disposição em campo que não parecia ao Futebol Clube do Porto, e ele conseguiu tratar isso de tal ordem que tu vês, fazendo uma retrospectiva com aquilo que foi o ano anterior, e vês que a equipa é do dia para a noite. Acho que nota-se, é nesses pequenos momentos que se nota muito aquilo que é o dedo do treinador. Outro ponto fundamental para a conquista do 31, do 31º campeonato, é a qualidade da equipa técnica e, principalmente, a melhoria do plantel. O Porto foi muito bem e muito criterioso ao mercado, com alvos muito bem definidos. Ou seja, o Porto esteve interessado no Bednarek. A notícia que saiu no mercado é que o Porto está interessado no Bednarek, fechou o Bednarek. Algo que não acontece muito nos outros clubes, em que tu vês o Benfica ao Sporting, muitas das vezes associado a procura um central. Aparece na imprensa 3, 4 nomes, interessado neste, interessado naquele, interessado noutro, interessado noutro. E o Porto foi muito criterioso, mesmo na forma como abordou o mercado do ponto de vista da comunicação. Sempre foi muito criterioso. Temos este alvo, vamos buscar este alvo. Queremos um jogador para o meio campo, Froholt. Queremos um jogador, o Gabriel já tinha vindo, mas também foi reforço, mas já tinha feito o Mundial. Queremos 2 centrais, Bednarek, Kivior. Se calhar até teve outros interesses, mas a abordagem que passou cá para fora é que sempre teve os alvos muito definidos e trabalhou muito no silêncio. E depois a qualidade da equipa é inequívoca, não é? Passas de um Noen, Pérez, Otávio, Tiago Jaló e Marcano e Zé Pedro para Kivior, Tiago Silva, Bednarek, Pripic e o Noen Pérez, que também lá está, e isso, acho que não me estou a faltar ninguém. Mas Bednarek, experiência de Premier League, Kivior veio do Arsenal, Tiago Silva dispensa apresentações, se calhar o melhor central do Brasil dos últimos 15 anos, mesmo vindo numa idade com 41 anos, mas a idade para ele parece só ser um número, e ainda bem, porque foi muito sólido, muito consistente na forma como se apresentou no mercado de janeiro e como se apresentou em campo, quero dizer. Mas o Porto em todas as posições acrescentou qualidade. A baliza não necessitou porque tem o capitão, mas da defesa muito melhor. O Alberto é melhor jogador que o João Mário. Do meio campo o Gabri e o Froholt são muito melhores do que os que estavam. O ataque tinha o Samu, mas as alternativas, o Denis Gul tornou-se muito melhor jogador, e eu fui muito cético porque eu acho que o Denis Gul há um ano atrás acho que era um jogador que era um sedentário à semelhança de um Namazo, mas o Denis Gul, mesmo naquilo que dá ao jogo, do espírito de sacrifício, da forma como joga em prol da equipa, e está um jogador muito mais completo, melhorou. O Luke de Jong é melhor do que o que estava, os extremos, Pietrusevski é melhor do que os que estavam, ou seja, o plantel é tudo muito melhor do que os que estavam, e isso foi muito importante. O terceiro ponto, acho que
também é inegável, que é o mercado de janeiro. Acho que o mercado de janeiro do Porto foi muito acertado, foi um mercado muito bem feito, muito bem pensado, com acrescente qualidade. Fofana foi dar mais qualidade ao Porto. As pessoas podem não gostar tanto do Mofi, porque o Mofi não apresentou aquilo que demonstrou no Nice e nos clubes onde esteve, mas foi mais uma opção que jogou, ou seja, foi útil. O Farioli lançou, também o Samu se lesionou, mas não foi comprar por comprar, houve uma finalidade para aquela contratação. O Pietruszewski é um diamante por lapidar, talento bruto. Fofana, Pietruszewski, Mofi e o Tiago Silva. É um mercado perfeito, um mercado de janeiro perfeito, porque deu mais soluções ao treinador, que já vinha com um ímpeto muito forte, uma grande dinâmica vencedora, muito compacto, muito confiante nas suas ideias, e depois isso tudo influencia. Acho que o Porto, claro, é um claro justo campeão, porque melhor defesa, a equipa mais madura a jogar, ou seja, mesmo tendo alguns dissabores naquilo que foi alguns resultados, a surpresa da derrota com o Casa Pia, que ninguém esperava, o empate estando a vencer na Luz, num jogo que poderia ter ficado 4 ou 5-0, mas a equipa é muito madura a jogar, muito confiante nos seus processos, muito confiante sem bola, e isso é diferente de ser defensivo. Ser confiante sem bola e defender bem é diferente de ser defensivo. E a equipa é muito confiante, sabe bem o que está a fazer e os jogadores acreditam nisso. Mesmo aqueles que, à cabeça, Rodrigo Mora, que foi o melhor jogador da época anterior e este ano foi algumas vezes a sua qualidade individual, a sua irreverência foi um pouco sacrificada pela ideia de Farioli, mas mesmo até o Mora acreditou, comprou a ideia e mostrou que está muito mais evoluído taticamente. Está a fazer o que se chama o caminho das pedras, mas que é fundamental para um jogador com esse talento e com aquilo que nós esperamos que seja a sua normal margem de progressão. E acho que outro fator, eu pessoalmente não sou muito fã, mas que foi o André Vilas-Boas cedeu, e acho que os portistas não vão gostar muito do que eu vou dizer, mas é a minha opinião, cedeu àquilo que era um certo discurso ou uma certa maneira de estar a pôr claramente que o André Vilas-Boas e a ideia que ele tinha quando foi a oposição ao Pinto Costa e foi eleito presidente, tinha a ideia de uma linguagem mais fresca, para agarrar mais a juventude, mais moderna principalmente, e claro que do ponto de vista comunicacional, numa época em que nada correu bem, ele teve que mudar o seu discurso e voltou muito mais àquele discurso identitário, que não se abnega a nada, contra tudo e contra todos, o Porto, a identidade do Porto, a raça do Porto. Isso, do ponto de vista do discurso, também ajudou muito aquilo a agregar portistas, principalmente aqueles que estavam desconfiados do que é que vinha com o André Vilas-Boas. Por fim, o Porto ganha o título e eu sempre disse no compensação que o Porto tinha equipa, é a melhor equipa, mesmo em qualidade individual, na minha opinião, é a melhor equipa de Portugal, taticamente, é a melhor equipa em Portugal atualmente, e eu tenho pena que, por diferentes fatores, e eu disse, o Porto é candidato à Liga Europa, tem que fazer uma boa Liga Europa, ficou aquém daquilo que eu acho que era as capacidades do Porto e que a exigência do Porto. Farioli tinha que ir à meia-final, mas também o Farioli não adivinha que no jogo em casa o seu lateral vai fazer um atraso que acaba em dar em autogol, ou que o seu defesa mais fiel, mais coerente, com menos falhas, acabasse por cometer uma infantilidade que deu a sua expulsão. O treinador prevê tudo, antecipa cenários, menos esses, não é? Pode antecipar a equipa a jogar com -1, mas não antecipa tudo isso, não é? O contexto do jogo, principalmente. Mas pronto, o Porto tinha equipa para lutar pelo campeonato e para fazer uma época histórica, ou seja, não digo ganhar a Liga Europa, mas ir às meias finais. É o jogo, acontece, nem sempre os teóricos favoritos passam, e acho que o Porto deu tudo. Foi por pormenores que não chega à final do Jamor, mas tinha equipa para pelo menos fazer a dobradinha. Não o fez, mas acho que os portistas estão mais do que felizes com a conquista deste campeonato. Fazendo rapidamente uma visita pelo mês de Abril,
Sporting eliminado da Liga dos Campeões e com o Abril para esquecer. Tivemos Derby, que relançou a luta pelo segundo lugar. Sporting escorrega na Vila das Aves aí com o Tondela. Perde em casa com o Benfica, eliminado da Liga dos Campeões, passa na Taça de Portugal. Muitas emoções, mas poucas vitórias. Para a equipa que estava a jogar o melhor futebol no ponto de vista do futebol espetáculo, não do futebol tático, não é? Se não estou a ser um pouco incongruente com aquilo que estava a dizer do Porto, mas do ponto de vista do espetáculo. Porque depois também há várias abordagens e formas de ver o jogo. Eu tenho aquela filosofia em que não há uma fórmula certa para vencer. Nem um campeão é mais ou menos digno por não apresentar um futebol tão espalhafatoso ou mais pragmático ou mais calculista. Porque também tinha muito esse lado e muitos portistas até queriam que vamos ao primeiro, vamos ao segundo, terceiro é golear. E o Farioli muitas vezes era ao segundo e calma, vamos defender com bola, bloco médio, que temos nós a vantagem. E falta, às vezes os portistas também queriam muito isso, grandes goleadas, não aconteceu tanto, porque não acaba ou está neste momento como o terceiro melhor ataque, mas pronto, o Sporting teve um mês de abril para esquecer e relançou a luta pelo segundo lugar, em que agora com este empate do Benfica torna-se tudo mais imprevisível. O Benfica tem a vantagem do confronto direto, caso do gol da vitória e do gol do Rafa em Alvalade, mas acho que vai ser mesmo até a última jornada. Tenho algumas receptividades sobre a recepção ao Sporting Clube Braga. Acredito que o Sporting, depois deste duplo escorreganço, daqui um português bem dizido, como se costuma dizer, acho que o Rui Borges e o voto de confiança com a renovação não lhe dá margem para erro, mas vai ser até ao fim e acho que o meu palpite, espero estar certo, não é? Ninguém gosta de errar, é que o Benfica ganhando ao Braga assegurará o segundo lugar e o Sporting ficará em terceiro, a lutar pela Taça de Portugal contra o Gran Torriense. Vamos ter desde 2009-2010 que não acontecia uma equipa da segunda divisão chegar à final da Taça de Portugal. Parabéns, é um feito inacreditável e não lhes retirem o mérito por terem disputado uma meia-final contra uma equipa de um escalão inferior, que também teve o seu mérito de chegar à meia-final, tal como o Tirsense na época anterior. Por fim, Braga, Super Braga. Eu estou aqui a torcer pelo Braga, confesso já, faço já aqui campanha. Queremos que o Carlos Vicens leve o Braga a Istambul e queremos que gostava muito, seria a melhor maneira de terminarmos uma grande época portuguesa, nacional e internacional, com o título da Liga Europa do Braga. Seria um feito inacreditável para um projeto que peca muitas vezes por essa falta de dinâmica vencedora, em que vai ganhando alguns títulos, mas não consegue pôr esse ritmo alto de elite, muitas vezes no campeonato, e são anos após anos a lutar também contra si mesmo no quarto lugar. Mas estou aqui a torcer pelo Braga. Grande reviravolta no jogo de Sevilha com o Betis, uma equipa que teoricamente é muito mais forte que o Braga. Grande jogo contra o Friburgo, grande ambiente no estádio do Braga. Tive a possibilidade de ver o jogo e cheio, e não tinha a noção de tanta gente a apoiar o Braga e a cantar pelo Braga. É muito bonito e principalmente muito jovens. O Braga está a conseguir captar muitos jovens e esta equipa está a conseguir captar muitos jovens, o que é bom para um clube em que muitas vezes ficava com uma fama injusta de ser o Benfica B, não ter adeptos. É bonito ver esta união da cidade e dos valores do Minho, e dos valores do Braga, da história que Braga tem na história de Portugal, refletida no futebol e nesta vontade de querer ganhar a Liga Europa. Grande jogo contra o Friburgo. O jogo da Alemanha será um jogo de paciência e será um grande teste tático a Carlos Vicens e à capacidade de adaptação ao Carlos Vicens, porque a sua maneira de jogar é muito ousada e já custou pontos ao Braga, já custou vitórias ao Braga, já custou títulos ao Braga. E na Alemanha, se o Friburgo engata e marca cedo, vai ser um jogo muito mais difícil, taticamente muito mais difícil, porque o Friburgo é uma equipa muito melhor coletivamente do que o Betis, que vive muito das individualidades, do que foi o jogo de Sevilha. O Friburgo, empatando eliminatória cedo, não vai abrandar e o Braga poderá passar algumas dificuldades. Espero que não. Espero que quando gravar o próximo episódio comece com o título europeu do Sporting Clube Braga. Acho que é isso pela qual estamos todos a torcer. Por fim,
um momento random do mês. Houve muitos, mas em mês de filme de Michael Jackson, o filme Michael está no cinema, nos cinemas, não o vi, mas está nos cinemas para quem é fã do Michael Jackson. Não deixa de ser hilariante que em mês que Michael Jackson chega às salas de cinema, o Burnley despede Scott Parker desta divisão e promove um interino chamado Michael Jackson. Foi isto. Este foi o Compensação do mês de Abril, um bocadinho mais dedicado ao Futebol Clube do Porto. Espero que tenham gostado e acompanhem o Míticos FC no Spotify e no YouTube.